Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da websérie Saúde, Carreira e Negócios. Joyce Bianchi, fisioterapeuta de formação e empresária, André Bianchi, empresário, e Aline Aquino, fisioterapeuta e empreendedora na área da saúde, trarão convidados do Brasil e do exterior para compartilhar muito conteúdo para o crescimento da sua carreira. Participe se inscrevendo no canal e deixando nos comentários as suas dúvidas. E hoje nós temos um super convidado que vai abordar um tema muito interessante para a sua clínica, para o seu consultório ou para o seu hospital. É isso mesmo. Quer saber mais a respeito? Aguarde só um segundinho, porque ele já está conosco aqui nos nossos bastidores para realmente trazer muito conteúdo. Mas antes de chamá-lo, eu quero passar a palavra para a Aline e também para a Joyce se apresentarem e falarem um pouquinho do que a gente vai estar vendo aqui hoje. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Aline Aquino, sou fisioterapeuta, trabalho com atendimento domiciliar e sou business partner na empresa BWI Treinamentos. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante no atendimento de saúde. Fiquem aqui um pouquinho mais com a gente que vocês não vão se arrepender. É uma coisa que está em alta e que hoje precisa ser olhado, muito olhado para os nossos pacientes. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Joyce Bianchi, eu sou fisioterapeuta de formação, eu trabalho com negócios e também mentoria para os profissionais da saúde, especificamente para o marketing digital. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com o nosso posicionamento, com as nossas redes sociais também e implementação no nosso dia a dia. Então, como a Aline e o André já disseram, fique aqui conosco que vai ter conteúdo bom para ser aplicado já. Exatamente. E para você que está aí com dúvidas a respeito do que a gente vai falar hoje, imagine o nosso convidado, a experiência que ele teve lá em Nova York, lá na Disney, nos Estados Unidos, e ele vai pegar todos esses pontos, essas vivências e experiências reais que ele teve e vai traduzir para que você possa ter dicas, sacadas e insights prático e objetivo para utilizar hoje mesmo na sua clínica, no seu consultório. Mas será? Quem será que está aqui hoje com a gente, hein? Pode chamar? Pode chamar ele, Joyce? Pode chamar, Aline? Chama aí! Olá, Grande Ti. Rodrigo Lisboa! Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Me sinto bastante honrado, bastante feliz de estar com vocês. E deixa eu me apresentar para você, assim como já fui chamado. Meu nome é Rodrigo Lisboa. Sou especialista em gestão de pessoas. A minha formação é uma formação bastante ampla na área comercial. Também sou practitioner em programação neurolinguística pela Sociedade Brasileira de PNL. Tenho diversas formações em atendimento ao cliente, e também negócios, várias formações aqui. Talvez eu ficaria muito tempo aqui falando sobre as formações, mas uma coisa eu garanto para vocês, que quando as pessoas me perguntam, Rodrigo, quanto tempo você tem de experiência? Eu digo o seguinte, olha, eu acredito que 2 anos de experiência, porque depois de tudo que aconteceu, parece que voltou a estaca zero, então a gente retoma as experiências, ou seja, cada vez mais a gente está aprendendo. Mas, como já foi dito, estas viagens, o estudo, a gente não para com o estudo, são livros, leituras e as coisas acontecendo. Então, graças a Deus, tudo está voltando agora, aos poucos as coisas estão voltando ao normal. E hoje, o que eu venho falar para vocês, assim como já foi pré-anunciado, é um tema bastante interessante, é um tema muito importante, já que com esse trabalho de atendimento, esse trabalho que eu venho desenvolvendo também, por curiosidade até para vocês entenderem, Rodrigo, por que você vai falar do mercado de saúde? Há alguns anos atrás, eu sempre trabalhando já, hoje há aproximadamente 18 anos que trabalho neste mercado de palestras e treinamentos, e alguns anos atrás me chamaram para fazer um treinamento para gestores na Unimed. Quando eu cheguei lá, para a gente brifar o trabalho, uma das exigências é que ali eu colocasse algo que tivesse compatível com o mercado da saúde.
que não fosse mais o Rodrigo falando experiências envolvendo varejo, envolvendo outros segmentos, já que o mercado era saúde. Mas eu conversando com o Leonardo Cardoso, que foi quem me colocou lá dentro, falei, Leonardo, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer alguma coisa desse sentido? Porque eu não sei, eu não conheço esse universo. O Leonardo ali, e ali eu já falava de humanização, que sempre foi um dos meus fortes. E ali o Leonardo disse para mim, Rodrigo, se eu fosse você, entrava nesse mercado de cabeça que você vai ver, que é um mercado que está em crescimento, é um mercado que está em desenvolvimento, e eu dizia que não, eu dizia que aquele mercado não era para mim. Mas mesmo assim, aceitei o desafio, falei, Leonardo, só preciso de uma ajuda da sua parte. Eu preciso vir para o hospital, ficar um dia todo aqui, passar um dia com você e conhecer assim os mais diversos departamentos para mim poder falar com mais propriedade sobre o mercado da saúde. E assim foi feito. Fiquei na Unimed o dia todo, passei pelos mais diversos departamentos, setores, né, de um hospital que vocês imaginam, e fui numa UTI, fui no centro cirúrgico, fui em diversos lugares, e ali no final, baseado no briefing que eu tinha feito, ministrei um treinamento de 8 horas, que foi um sucesso. Mas, depois disso, começou, então, a surgir cada vez mais o interesse de buscar essas informações sobre o mercado da saúde, e, para minha surpresa, eu comecei a querer escrever sobre humanização. E humanização a gente só encontrava em artigos que tinham referência em saúde até uns anos atrás. Então, eu ia ali, procurava informação, ia, né, vasculhando ali as informações, eu só encontrava a maior base mesmo era referente ao mercado da saúde. Gente, só resumindo, eu escrevi um livro, e foi aí que eu me empolguei, acabei escrevendo um livro só com as referências que eu comecei a ter no mercado da saúde. Então, ali depois da Unimed, eu comecei a fazer treinamento em clínicas, comecei a fazer treinamentos em outras, para equipes de consultórios, comecei a fazer parcerias, inclusive tenho parcerias aqui com associações de médicos aqui em Florianópolis, e foi aí, então, que eu comecei a dar mais consistência para esse material. E aí, foi onde que eu lancei, há 3 anos atrás, meu primeiro livro, Uma Dose de Excelência Humana, o jeito de surpreender e encantar o cliente-paciente. Então, até mesmo depois da viagem para a Disney, porque na Disney foi também aonde eu peguei diversos insights que eu acabei trazendo para este mundo, né? Para este mundo da saúde, para esse universo da saúde. Mas, gente, eu tenho assim, tenho muita coisa para mostrar para vocês, tá? Vamos então dar início. Estou curioso aqui, já estou super curioso. Eu falo demais, tá? Você é um cara muito humilde, Rodrigo. E, puxa vida, eu acho que eu gosto muito de agradecer muito pelo tempo que as pessoas dispõem em estar aqui compartilhando. Eu acho que essas vivências e experiências que você teve, eu tenho certeza que pode provocar muitos profissionais da saúde a olharem, muitas vezes, o seu negócio de uma maneira diferente. Então, agradeço mais uma vez a sua participação em poder compartilhar. Mas já posso dar um spoiler aqui, colocando a tela principal já ou não? Vamos lá, pode sim. Opa! Mas olha só, Rodrigo, como que você realmente tangibilizou tudo isso? Porque, olha só, metodologia Disney para humanização no atendimento na saúde. Funciona mesmo, Rodrigo? Ou você criou uma metodologia que realmente tem todos os processos para que os profissionais da saúde possam fazer de uma maneira diferente e encontrar resultados melhores? Pois é, funciona, tem método, e tudo isso, até a sua pergunta é bastante provocativa para esse momento. Por quê? A minha maior dificuldade foi quando eu fui para a Disney, foi quando eu fui pesquisar, inclusive, assuntos envolvendo o mercado da saúde. Um dos meus maiores desafios foi organizar toda essa bagagem de informação. Sabe, mais ou menos assim, quando vocês viajam, vão para algum lugar e, de repente, precisam sair desse lugar correndo e precisam colocar toda aquela roupa dentro da mala e vai lá, ajoelha em cima da mala e começa a fechar. É mais ou menos assim também aconteceu comigo quando foi falando em informação. Então, eu peguei muita informação e eu posso dizer para vocês que eu saí de lá frustrado.
Eu saí frustrado, mas por quê? Era tanta informação que eu não sabia fazer. O que fazer com tanta informação? Aí eu dizia o seguinte, meu Deus do céu, vou chegar no Brasil, eu tenho que colocar, agora eu tenho que reunir, né? Reunir as pessoas para me poder falar sobre a Disney, para me poder falar sobre outros negócios, mas como é que eu vou colocar isso? Como é que eu vou deixar esse assunto mais prático? Porque falar de Disney é fácil. Falar de qualquer outra empresa é fácil, mas o como este empreendimento ele vai fazer uma conexão com o empreendimento aqui no Brasil, esse talvez foi o meu maior desafio. E foi aí, então, que eu tenho uma surpresa para vocês logo mais. Eu vou deixar para mais para frente, mas é o método que eu vou mostrar, que foi o método que eu criei, e que eu tenho certeza que se você prestar bastante atenção, você vai ver que é muito simples. Você, a partir de amanhã, a partir dos próximos dias, você vai conseguir colocar também em prática na sua clínica, no seu consultório, no hospital, aonde você trabalha. Você que é gestor de pessoas, pode ter certeza. Esta é uma grande sacada. Talvez assim, eu sou suspeito de falar, claro, mas nós temos uma grande sacada daqui para frente. Beleza? Vamos então? Vamos ao que interessa. Gente, vou deixar aqui para vocês também, né? Tem as minhas redes sociais, Instagram, o próprio LinkedIn, e tem a minha página também, rodrigolisboa.com. E para a gente começar, também tem um livro, eu falei para vocês, né, do livro, desculpa, mas é um livro físico aqui, que eu tenho, Uma Dose de Excelência Humana. Bom, quando a gente pensa em Disney, primeira coisa, a gente pensa em encantamento, mas uma coisa que eu fui estudando ao longo do tempo, eu estudei que o encantamento ele é algo extremamente subjetivo. Se eu pedir para que você fale para mim o que é encantamento, ou seja, se eu chegar em algum treinamento, alguma palestra, pedir para alguém falar para mim o que é encantamento, cada um vai dizer uma coisa. Encantamento tem a ver com mágica, encantamento tem a ver com feitiçaria, encantamento tem a ver com diversas situações. Então, a gente, ali, em mim, causou uma certa ansiedade em querer saber, querer deixar o encantamento um pouco mais palpável, ou seja, menos subjetivo. E olha só que interessante, quando a gente fala de encantamento, me veio uma situação que esses tempos atrás eu fui dar uma consultoria em uma clínica, e quando eu cheguei nessa clínica, olhei para o cantinho assim, observei, vi aquele espaço Kids. Eu acredito que você já entrou em algum consultório, alguma clínica e já viu aquele espaço. E qual é o objetivo do espaço Kids? É que os pais vão lá, deixam a criança e a criança vai se distraindo, ou seja, no momento de pré-consulta, antes da consulta, a criança fica ali. Só que quando eu pedi para aquela gestora, a gestora da clínica, dizer para mim qual era o diferencial, naquele momento, ela logo apontou o espaço Kids. E eu caminhei até o espaço Kids. Primeira coisa que eu vi me assustou muito. Primeiro, a mesa estava quebrada. Segundo, eu vi aqueles desenhos que já foram pintados por mais de 50 vezes. Então, quer dizer, os desenhos não eram trocados, as folhas não eram trocadas. Terceiro, os giz de cera eram aqueles toquinhos de giz que qualquer criança poderia colocar na boca. A cadeira, uma cadeira sem perna. E ali eu fui categórico com aquela gestora, disse, olha, você, desculpa, mas esse não é um diferencial que você está fazendo. Eu até sugiro para você que você aqui pode ampliar até o seu espaço de atendimento, fazer outra coisa, menos o espaço Kids. E ali ela disse, não, mas esse espaço ele é especial, porque aqui nós recebemos as crianças. Deu para entender? Onde eu quero chamar a atenção de vocês é que em muitas situações a gente percebe um certo modismo. E ali as pessoas, então, eu preciso ter um espaço Kids porque ali vai ser uma referência. Ok, mas no mínimo, o que você precisa ter? Ao meu ver, segurança. É a primeira coisa. Você precisa ter um espaço ali que a criança... Porque imagina se uma criança dessa engole o giz de cera. Ou imagine se uma criança dessa se machuca, como pode acontecer. Então, tem toda essa pegada que eu acho que antes da gente pensar no encantamento, porque todo mundo pensa no encantamento. Isso é feito para encantar os meus clientes. Ok.
se é feito para encantar, então vamos nos preocupar com os detalhes, que é algo que a Disney faz e faz muito bem. E aí, eu comecei também a estudar um pouco mais e querer entender como funciona o encantamento aqui dentro. E se a gente for falar de cérebro, eu vou só pautar aqui de uma forma bem simples, mas nós temos aqui o sistema 1, que é o nosso cérebro emocional, e nesse sistema 1 é onde nós economizamos energia. Então, é mais ou menos assim. Aqui, esse nosso cérebro, essa nossa parte do cérebro, é aquela parte que gosta da facilidade, das coisas que são mais fáceis. Além de tudo, esta é a nossa parte instintiva, é onde está o nosso instinto. Então, aqui é o momento que a gente não pensa. Então, são duas coisas muito importantes para a gente. Primeiro, facilidade e, segundo, reconhecimento. Olha só aonde o encantamento está. E no sistema 2, que nós chamamos de cérebro racional, ali é onde demanda energia. Ou seja, cliente nenhum quer pensar, paciente nenhum quer pensar, paciente nenhum chega numa clínica. Isso eu estou falando porque existem diversos tipos de pacientes e diversos tipos de clínicas. Nós temos aquela clínica que ela está mais focada para a estética, nós temos aquela clínica que está focado para o tratamento, um tratamento envolvendo, já atendi PAs, já atendi hospitais, então cada um tem uma particularidade. Nós temos aquele paciente que é o copo de cristal, e aquele paciente ele não pensa, esta é a verdade. Então, assim, quando a gente fala, não, o paciente ele vem na clínica de uma forma racional e começa a brigar, não, isso não existe. Na verdade, ele está no emocional. E, claro, eu não vou mergulhar, porque este é um assunto que eu tenho certeza que se um dia você participar de um treinamento comigo, você vai ver como isso a gente abre, como a gente consegue deixar isso cada vez mais amplo. Mas uma coisa é certa, se cliente, paciente gosta de facilidade e reconhecimento, um dos fatores que eu gosto de trabalhar também quando se fala em encantamento é a tal da emoção versus o sentimento. Sabe aquele negócio? O que te emociona? E o que me deixa emocionado, e eu percebo que às vezes as pessoas fazem uma confusão entre emoção e entre o sentimento. Mas emoção nada mais é do que aquela reação. Uma reação de raiva, por exemplo. O que acontece quando você está com raiva? Aquela reação, você fica explosivo. De repente, você começa a falar alto, de repente, você começa a bater o pé. E que bom que tem essa reação, porque senão, imagina o que aconteceria com o nosso cardio, né? O medo é a mesma coisa. Então, uma coisa que eu quero dividir com vocês aqui, não tem emoção negativa e emoção positiva. Tem aquela emoção agradável e emoção desagradável. Mas todas as emoções, elas são importantes. Elas são importantes para a nossa sobrevivência. Só que, aonde eu quero chegar? A emoção, dependendo da forma que você atende, dependendo da forma que você atende o telefone, por exemplo, dependendo da forma que você conversa com o paciente, tudo isso vai desencadear essa emoção e que, dependendo como desencadear e dependendo como você tratar esta situação, obviamente vai gerar um sentimento. E esse sentimento é aquilo que perpetua. É aquilo que fica, é aquilo que você constrói através daquela emoção repentina. Então, é algo extremamente incrível quando a gente fala em sentimento. Agora, eu tenho certeza que você que está assistindo, um dia você já entrou num lugar e você disse assim, eu nunca mais coloco os pés aqui. E, de repente, você vai pagar mais caro, mas parece... Aí alguém olha para você e fala assim, nossa, mas como você é egocêntrico, como você pisa duro, não é bem assim? E você fala, não, eu nunca mais, eu jurei para mim mesmo que nunca mais colocaria o pé lá. Né? Então, olha só aonde começa a impactar esse tal de encantamento. Então, o encantamento é aquilo que gera sentimento. Na Disney, por exemplo, eu estava de frente com o castelo da Cinderela e comecei a chorar. Eu chorava que nem criança. E, de repente, me veio uma lembrança, aquela lembrança dos meus tempos de infância. E sabe de um negócio? Me veio uma frustração muito grande. Quando eu olhei do lado, minha filha não estava, minha esposa não estava. Então, ali, o que aconteceu? Eu criou um sentimento, e esse sentimento, então, gerou algo maior chamado taxa de retorno, a vontade de voltar para aquele lugar. Então, olha só aonde está o encantamento no meio disso tudo. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Vamos falar de Disney, ainda com essa mesma pegada de encantamento. Tudo
Na Disney, tudo é emocionalmente calculado. E eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês e provar, inclusive. Olha só, quando a gente chega, por exemplo, a entrada do Magic Kingdom, primeira coisa que a gente sente, aquele cheiro de pipoca de caramelo, tá? Agora eu vou fazer uma analogia também com a sua clínica. Vamos imaginar que o paciente entra e olha só como é importante quando a gente fala em marketing olfativo. O marketing olfativo, só para vocês terem uma ideia, a partir do momento que eu entro em algum lugar, eu tenho clientes que são dentistas. Tenho clientes que são dentistas. E muitos reclamam, um grande percentual, pessoas que têm medo só pelo fato de sentir o cheiro do consultório dentário. Olha que interessante, olha só, né? Já tem o quê? Um certo trauma. Por quê? Isso tem a ver com o que nós acabamos de falar. Nós falamos das emoções, ou seja, naquele cérebro, no sistema 1 lá, está armazenado alguma experiência que não foi positiva lá atrás e que o cheiro, então, já te trouxe algo, vamos falar, algo que hoje não te agrada, né? E que quando você sente aquele cheiro, já vai te remeter em alguma coisa. Então, só que na Disney, isso é diferente. Então, quando você sente pipoca de caramelo, você então pensa um determinado momento de eu estar num cinema comendo pipoca e assistindo um filme. Né? Então, esse é o primeiro apelo emocional que a gente sente na Disney. E olha, nos bastidores, tá? Eu não sei se funciona ainda, mas os bastidores, eles mostraram pra gente que tem inclusive uma máquina que joga o cheiro do caramelo nas lojas e que isso então te faz consumir. Olha só que bacana, né? Que te faz então ter o desejo de consumir esta pipoca de caramelo que é maravilhosa. Barata não é, né? A gente sabe que não. Só que assim, ó, esse apelo emocional ele continua ainda, né? Esse apelo emocional, de repente você vai fazer parte de um filme vivo, você vai entrar numa fila e de repente você olha lá, tempo de espera na fila, 3 horas. Aí você fala, meu Deus, 3 horas que eu vou ficar nessa fila, mas mesmo assim você entra. Só que você não sente. Você sabe por que você não sente? Porque naquele tempo você já está interagindo, você já é parte daquele filme vivo. A atração, ela é só mais um detalhe. Agora, vamos fazer analogia com uma clínica. Nada pior que chegar numa clínica e ter que esperar. Olha, eu fazendo trabalhos aqui com clínicas, esses dias nós fizemos um desafio, foi um desafio com uma das clínicas, com os médicos, tá? Porque os médicos, tinha um doutor que sempre atrasava. O doutor ele sempre dava a mesma desculpa, que ele estava fazendo cirurgia, estava fazendo cirurgia. Aí teve um dia que o paciente, de tanto receber essa desculpa, ele disse o seguinte, já sei, doutor, não precisa falar nada, o senhor estava fazendo cirurgia. Eu vou dar uma dica para o doutor. Será que não é melhor o doutor deixar de atender aqui e ficar fazendo cirurgia? Mas na verdade não era não, tá? Ele atrasava mesmo, mas não estava fazendo cirurgia. Então, nesses atrasos, a gente sabe que tem como, fazendo uma analogia com o consultório, a gente consegue sim melhorar consegue sim propor algumas soluções. Esses tempos atrás, dando um treinamento para um PA. Olha só que legal essa informação. Eu acho que isso vai ajudar bastante você que tem problema. Eu acredito que todos que trabalham com a parte de agendamento, por algum momento já teve um problema ou vai ter problema, a gente sabe disso. Mas uma das coisas que nós fizemos nesse PA e que deu super certo é que no cantinho tinha uma televisão que ela não funcionava para nada. Né? Uma televisão, das televisões normal, né? Tela plana, tudo, mas que ninguém usava para nada. De repente, veio uma ideia, falou, vamos fazer o seguinte, porque o problema lá, tá? Problema lá, o que era? O paciente chegava, a menina da recepção, ele perguntava para a menina da recepção se ia demorar o atendimento. E ali a menina dizia assim, não vai demorar muito não. Só que esse não demorar muito era meia hora, 1 hora. E ali, então, o paciente constantemente ele ia, viu, vai demorar. Então, e aquilo, então, deixava ele frustrado. Aí, olha só a ideia. Colocamos essa televisão de fundo e colocamos assim, ó, tempo de espera, aproximadamente. Aí as meninas calculam. Bom, hoje está demorando cerca de 1 hora. Se está demorando cerca de 1 hora, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar na televisão 1 hora e 30 minutos. Porque o paciente, quando ele entra,
tempo de espera aproximadamente 1 hora e 30 minutos, o que acontece aqui dentro? Ele já está preparado para aquilo. Mas sabe qual é o melhor? É que essa 1 hora e 30 minutos, ela não vai acontecer. Ele vai ser atendido em 1 hora. E esse é o tal fator uau. Uau! Eu consegui ser atendido em menos tempo. Então, são situações que, se bem pensado, para você que trabalha num PA, para você que trabalha numa clínica, num consultório de grande movimento, pode ter certeza que é uma boa saída. Por quê? É a mesma coisa quando você olha para alguém e fala assim, viu, só um minutinho eu já te atendo. Só que esse minutinho vira 10. O cérebro, ele não entende que 1 minuto é 10 minutos. Então, a gente já vai começando a frustrar. E a mesma coisa numa situação dessa. Imagine, então, que se você coloca ali que, olha, 1 hora, prazo é de 1 hora, e você é atendido em meia hora, isso te dá a sensação de vantagem, de ganho, de recompensa. E é exatamente isso que nós chamamos de encantamento. Então, tá uma grande dica aqui para você que trabalha no mercado da saúde começar a mergulhar também nesses pequenos detalhes que faz toda a diferença, tá? E conversa com o médico, conversa com o fisioterapeuta, conversa com o dentista, conversa com essas pessoas. De que forma você, se você é recepcionista, se você é gestor da clínica, conversa com eles e uma forma de que vocês comecem a evitar esse tipo de conflito, tá? É muito importante. Depois, forte apelo emocional também, você é protagonista, você vai então para a atração. Quando você é protagonista, neste ponto eu quero chamar a sua atenção, porque aqui é um dos, talvez, é um dos maiores diferenciais, é um dos maiores processos de diferenciação que você, profissional, pode fazer. Você sendo médico, você sendo dentista, você sendo fisioterapeuta, você sendo esteticista, ou seja, tendo consultório, tendo uma clínica. O muito importante é que você humanize esse momento. É que você deixe esse momento tão importante a ponto dessa pessoa não ter pressa nenhuma de deixar o seu consultório. Ela não fica com aquela pressa, ansioso para sair de lá. Isso é muito importante, né? Então, é um momento que você está na atração. A gente faz essa analogia. E depois você entra dentro de uma loja. No final, que é o momento que você compra. E este talvez seja um dos maiores pulos do gato em que, infelizmente, o mercado da saúde não trabalha. Sabe por quê? Acontece comigo, inclusive, quando eu saio da clínica, vou embora para casa já, inclusive o doutor fala assim, olha, você tem que ir lá fazer os exames e vir aqui para um retorno. Só que esse retorno não acontece porque eu esqueço, eu não faço o exame e a clínica também não me liga, ninguém fala nada comigo. O que acontece? Pronto. Eu não retorno, eu não volto mais, não tenho acompanhamento. E sabe o que acontece o ano que vem? Eu vou procurar outra clínica. Eu vou falar, para mim, eu acho que não teve apelo emocional, não teve confiança, não teve segurança, não teve acolhimento, não teve nada que me chamasse atenção, né? Então, nesse pós, isso é muito importante, fazendo analogia com a clínica. Então, se isso não acontece, em que momento, se não acontece nesse momento, eu pergunto para você, em que momento você está fidelizando o seu paciente? Em que momento você está gerando lealdade? Eu não gosto da palavra fidelidade. Fidelidade, ao mesmo tempo que a pessoa é fiel, mas ela deixa de ser fiel. Lealdade, não. Ela é leal sempre. Ela é leal sempre. Independente do preço, independente do que for, ela sempre vai ser leal. Certo? Agora, um grande diferencial, um diferencial master, é esse aqui, ó. Esse aqui, ele é tão grande que eu me lembro que eu fiquei praticamente 1 semana e meia na Disney, eu fui mais de uma vez em determinados parques, e quando eu saí da Disney, daquele complexo, e fui ali para a Universal, que é uma grande concorrente da Disney, sabe a sensação que eu tinha? Que eu entraria na Universal e teria as mesmas experiências. Quem foi sabe. Essa pegada, esse apelo emocional, eu não vi. Inclusive, lá eu tomei bronca na Universal, só para vocês terem uma ideia, né? O meu inglês estava meio atrapalhado, então a menina pedia meu dedo, finger, finger, finger. Eu, atrapalhado ali, não sabia o que era. E teve uma hora que ela falou, finger, finger. Ela ficou assim para mim, sabe? Falando nervosa. Eu falei, tá, entendi que é o dedo. Então, são situações, né? Essa situação, eu falo que
quando a gente fala do envolvimento emocional em todos os processos, ou seja, em tudo que eu mostrei para vocês, este talvez seja um dos mais importantes. Esse abraço, esse olho no olho, esse aperto de mão. Uma coisa que eu sempre aprendi em saúde, o toque na pessoa é muito importante. Tempos atrás, né? Até a forma que você cumprimenta a pessoa. Quando você cumprimenta a pessoa, dá a mão e coloca a outra mão aqui embaixo do braço dela, aqui você já gera uma sensação de segurança, como que você diz. Você está seguro comigo. Então, são formas de você tocar na pessoa e que isso gera um retorno emocional, um apelo emocional muito forte, certo? Então, a minha pergunta que eu faço, baseado no que eu acabei de informar agora, neste início desta nossa conversa, como é que está o nível de encantamento da sua clínica, consultório, com seu paciente? Bom, falei que o encantamento é subjetivo, entrei então, né, aqui, como funciona o encantamento, lembrando que a gente tem que ser rápido e ao mesmo tempo a gente tem que gerar aquela sensação de reconhecimento, ou seja, quem é a pessoa que não gosta de ser reconhecida? Então é isso que impera, é nisso que impera o tal do encantamento, certo? E aí, agora sim, nós vamos entrar nesse método cura. Eu tenho certeza que vai ajudar você que trabalha no mercado da saúde, assim como está ajudando muitas empresas do segmento, clínicas, consultórios, hospitais. E, mais uma vez, reforçando que quando eu voltei dos Estados Unidos, quando eu voltava dessas missões técnicas, eu voltava com a cabeça cheia de informação, sem saber o que eu queria fazer. Então, foi neste momento que eu decidi, não, eu preciso criar algo que seja aplicável, e não que tenha aplicabilidade, e não mais a informação de uma forma superficial, que depois a pessoa não sabe o que fazer com essa informação. E foi aí, então, que, pensando, eu criei o método cura. Rodrigo, por que cura? Cura, eu sempre achei uma palavra muito forte, porque se você for pensar bem, você cura vendendo, você cura liderando, você cura atendendo, você cura fazendo planejamento, ou seja, existem as mais diversas formas de você curar. Então, baseado neste acrônimo, formado de 4 letras, nós temos uma sequência, que é uma sequência lógica, envolvendo cultura e propósito, unicidade e pertencimento, roteirização da empatia e ação do encantamento. Tá? Então, olha só a diferença, olha só o porquê que difere de qualquer outro curso de atendimento ao cliente. Quando às vezes as pessoas pedem para o Rodrigo fazer o curso de atendimento, e eu vou na empresa, faço todo um levantamento, primeira coisa que eu quero entender, se aquela gestão está comprometida com aquela empresa. Caso contrário, não adianta fazer curso de atendimento. Vai ser mais um curso de atendimento. Então, o que eu faço? Porque quando alguém te pede um curso de atendimento, eles querem começar em que parte desse processo meu aí? Roteirizando empatia. Eles querem que as pessoas falem bonito, eles querem que as pessoas digam bom dia, que as pessoas atendam bem o paciente, façam um bom acolhimento. Só que se não tiver uma preparação anterior, as coisas não acontecem. Tá? Então, só para vocês entenderem, é uma sequência lógica. Cultura e propósito. Eu não consigo aplicar unicidade e pertencimento se a cultura e propósito não estiver alinhada. Eu não consigo roteirizar empatia se eu não tiver unicidade e pertencimento alinhado e cultura e propósito alinhado. Eu também não consigo nenhum tipo de ação de encantamento se eu não tiver os demais alinhados. Começando então, falando em cultura e propósito, o desafio da Disney é fazer que todos estejam voltados para a mesma cultura. E olha só, gente, é o universo. Hoje eu não sei, porque depois da pandemia muita coisa mudou. Mas eu sei que é um universo ali envolvendo cerca de 190, na época, 195 mil colaboradores. Imagine, então, todos uma mesma estrutura, pensando da mesma forma, todos se envolvendo com a cultura, né? Agora, falando do desafio da saúde, né? Nenhum paciente está feliz por ser paciente, né? Então, estado de fragilidade, eles não querem ser os nossos clientes. Pacientes não são sofisticados consumidores dos serviços de saúde. Claro, aquilo que já foi dito para vocês. Existe, sim, aquele paciente
exclusivo de uma clínica odontológica ou de uma clínica de estética, cirurgia plástica, que está lá por estética. Mas existe aquele outro paciente que está com problema, tem alguma dificuldade, já teve desfecho clínico desfavorável, está com câncer, por exemplo. Então, a forma de tratar esses pacientes são diferentes, né? Eu fiz um trabalho praticamente com quase todas as Unimedes aqui do estado de Santa Catarina, e ali tem a parte da oncologia, a gente percebe como é feito esse tratamento, inclusive, e me faz refletir muito aquele passo a passo da Disney que eu mostrei para vocês lá, que envolve encantamento. Ali é tudo meio que premeditado, né? Ali eles fazem toda uma sequência lógica para que esse encantamento realmente tenha efeito, porque é uma pessoa que está em estado de fragilidade, e se naquele momento o cortisol dela subir, se naquele momento ela ficar nervosa, vai ser pior ainda. Então, ela merece o quê? Um tratamento diferenciado. Tá? Então, isso também tem a ver com a questão da saúde. Agora, uma coisa é certa, falando aqui de uma forma teórica, rapidinho, sobre os níveis de cultura, tá? Esse autor aqui, o Chay, eu acho que é uma forma até mais fácil da gente entender cultura, porque se você perguntar para mim o que é cultura, eu digo que é a única coisa que diferencia uma empresa das demais. Você consegue ver a diferença de uma empresa para outra se a empresa trabalha a cultura. E cultura numa empresa é tudo. Agora, o problema é que eu vejo todo lugar. Primeira coisa, quando eu começo um trabalho, principalmente em clínicas, Rodrigo, eu preciso colocar um espaço aqui para os funcionários dormir, eu preciso colocar para os funcionários descansar, eu preciso colocar aqui. E começam a tentar inventar situações que não condiz com os valores e crenças. Então, assim, não adianta você querer criar artefatos, que é aquela pontinha do iceberg, se você não trabalhar os valores e crenças, os mitos, os heróis, a história da sua clínica. E se você for olhar profundamente, você vai entender que por trás da sua clínica tem uma grande história. Tem histórias, tem heróis, tem pessoas. Por que hoje o nome de um hospital, por exemplo, é o nome de um padre? Por que hoje, ou o nome de um pastor, ou o nome de alguém, né, que tem uma referência? Por quê? Porque tem um porquê disso. Então, a cultura, ela é primordial para que as pessoas que trabalham com você, elas consigam ter todo o entendimento, consigam ter esse amplo entendimento e comecem, então, a se conectar com ela, né? E isso, então, tem uma história que eu gosto de contar, que é o mito da caverna do Platão. Eu não sei se algum de vocês já ouviram, mas olha só que interessante, é uma história onde dentro de uma caverna vivia uma sociedade, e essa sociedade, eles viviam no escuro já há muitos e muitos anos, e ali então formaram essa tribo, só que uma coisa é certa, eles não saíam da caverna. Só que um determinado dia, 3 jovens, um olhou para o outro e falou, olha, a gente precisa explorar o mundo, ver se existe esse mundo que tanto a gente sonha em algum lugar. E esses jovens, então, resolveram sair caminhando, passando por fendas, passando por lagos profundos. E esse jovem passava por animais peçonhentos, caminhando 3 dias e 3 noites, de repente saíram da caverna. Saíram da caverna e viram a luz, viram um lago, viram árvores, viram pássaros, ou seja, todos eles ficaram encantados com o que eles viram. Um olhou para o outro e falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos correndo voltar e comunicar com a nossa tribo o que nós vimos lá fora. E ali, então, eles voltaram, passaram por todos os sofrimentos, lagos, animais peçonhentos, fendas, e voltaram, chamaram os anciões daquele lugar e disse assim, olha, a gente encontrou um lugar, nós encontramos luz, nós encontramos um lago, nós encontramos vegetação, nós encontramos animais. E ali um ancião olhou para o outro e um disse para o outro, falou, esses meninos estão loucos. E a pena para quem estivesse louco aquele dia, naquela tribo, era a morte. O que aconteceu? Mataram os meninos. Mataram os meninos e os meninos foram taxados de louco e eles nunca descobriram, até hoje, o que existia neste mundo exterior. Vamos fazer uma analogia hoje com o mercado da saúde envolvendo essa caverna. Gente, tá difícil tirar esses profissionais da caverna. Esses profissionais, é difícil você tentar mostrar para eles que o mercado mudou, que as coisas mudaram, que o mundo mudou, que não está mais da mesma forma. Então, eu principalmente vai fazer muito...
vamos colocar aí mais ou menos uns 8 anos que eu trabalho com médicos, né? A gente percebe que esta geração agora é uma geração que aceita mais, mas um médico com mais idade é difícil. Tem médicos que bate o pé e fala: quem é você para estar aqui se nem médico? Você é isso. Eu já ouvi que medicina não é negócio, medicina não é comércio. Aí eu quase falei: doutor, tudo bem, então, por favor, eu quero que o senhor me dê todas as consultas, eu quero que o senhor me garanta também qualquer cirurgia que for fazer, né? Se não é comércio. Mas assim, a gente ouve muitas coisas. Então, o que eu quero deixar como experiência dessa história para você que é do mercado da saúde? Saia da caverna. Se você não sair da caverna, você vai voltar para lá. Se você avisar, sai e fica lá fora. Porque se você voltar para lá e for avisar, você vai morrer junto. É, mais ou menos assim. Então, assim, tira esse proveito, sai para fora, vai buscar o mundo diferente, tem coisa nova, tem muita informação. Olha só, eu acho que uma das maiores evoluções, que quando eu comecei a trabalhar com a saúde, era inadmissível a telemedicina, era inadmissível ali você fazer uma videoconferência com o paciente. Hoje não, gente. Hoje está aí, veio então uma pandemia, por causa de uma pandemia, tivemos então tivemos que mudar radicalmente, as coisas tiveram que acontecer. E foi, então, o que está dando certo. Né? Então, isso é cultural. Agora, um dos pontos também que eu quero trazer de cultura, e que eu tenho percebido quando eu faço treinamentos, quando eu faço alguma consultoria. Eu gosto muito da consultoria ainda, porque é ela que me traz a informação, ela que me faz estar aqui e trazer uma forma mais real possível, falar situações mais reais no mercado de vocês. Mas nessas consultorias, o que eu percebo? Eu percebo que toda empresa, como já foi dito, tem uma cultura. E a cultura nada mais é que uma raiz. Né? Eu costumo dizer que é o seguinte, que toda empresa tem a sua raiz, mas o problema é no momento em que essa árvore vai crescendo. A partir do momento, se essa árvore, se essa cultura, ela não é cuidada, assim como foi da Disney, salvo engano, acho que um dos gestores da Disney foi o primeiro gestor ali, depois o Walt Disney, veio então o seu sucessor, foi um dos genros dele, foi o Ron Miller, foi um dos sucessores de Walt Disney, que quase quebrou a Disney. Por quê? Porque ele saiu, ele deixou essa árvore entortando, e essa árvore começou a entortar, e o que se faz com uma árvore torta? Depois de um tempo, ou eu vou, para começar do zero, né? Ou vou ter que cortar essa árvore porque ela não vai ter serventia nenhuma. Então, se a gente cuidar de uma árvore que é uma cultura que realmente vale a pena, essa árvore ela vai crescer, né? Na vertical, e ela vai gerar frutos, vai ser uma árvore bonita. Então, nós vamos ter as pessoas também. As pessoas elas vão começar a admirar esta árvore, elas vão ter uma certa afinidade com essa árvore, elas vão começar então a servir essa árvore, tudo para ela vai ser maravilhoso. Por quê? Porque ela conhece, né? Essa cultura, então, ela teve um bom desenvolvimento. E aqui, esse cara, sem baba-ovo, vou falar esse ditado, mas esse cara, realmente, ele foi um grande sonhador. Só que assim, ele viu cada uma das etapas dessa árvore, ele já via a árvore grande, mesmo com a raiz ainda sem brotar uma só muda. Ele conseguia ver já o tamanho dessa árvore, né? E não é à toa que um dos parques da Disney tem a árvore dos sonhos lá, né? Tem a árvore dos sonhos. Agora, deixa eu trazer um case para vocês. Eu fiz um trabalho com o hospital, chamado Hospital Maternidade de Araguá, 750 colaboradores. Então, assim, um desafio grande. E, gente, uma coisa assim, eu vou falar assim de uma forma abertamente. O que ajuda quando a gente faz um trabalho num hospital, por exemplo? Diretor tinha uma característica assim super humilde, uma pessoa espetacular, uma pessoa humilde, uma pessoa humana. Você percebia que era uma pessoa de verdade. Assim também como era o diretor de RH. Também. Então, olha só, eu nunca mais me esqueci. Eles me chamaram para desenvolver esse trabalho. Quando eu cheguei, eles colocaram alguns funcionários de prontidão para me receber, para me recepcionar. Parecia, então, alguém muito especial que estava chegando naquele lugar, estava sendo recepcionado por aquelas pessoas.
Então, olha só a diferença. Então, você já percebe que eles já tinham aquela cultura implantada. Nós só precisaríamos, então, desenvolver algo que motivasse aquelas pessoas. E, gente, grande foi minha alegria que dali nós tiramos um tema de atendimento. Primeiro que o Hospital e Maternidade de Jaraguá, o próprio nome diz, é uma maternidade, é um hospital enorme. E o tema de atendimento que eles criaram, ou seja, além da missão, eles têm esse tema que eles servem, que diz assim: aqui nasce o amor. Só que aqui nasce o amor não quer dizer porque nasce uma criança. Não, é que aqui nasce o amor em diversos aspectos. Aqui nasce o meu amor pelo meu colega de trabalho. Aqui nasce o meu amor pelos meus pacientes. Aqui nasce o meu amor por todas as pessoas que passam por aqui. Deu para entender? Então, assim, ó, nesse hospital, esse tema de atendimento ele começou a ganhar força. Ganhou força que hoje, até mesmo as chaves nós conseguimos criar. Já criamos as chaves, porque eu ficaria um bom tempo aqui falando para vocês sobre as chaves da Disney, né? Que a Disney tem hoje, são 5 chaves e não mais 4. A Disney, ela tem as chaves que são as chaves do padrão de qualidade, ou seja, aquilo que dá sustentação para que a cultura aconteça, para que a missão ela seja exercida na prática. E nesse hospital, preste atenção que, olha só, gente, eles colocaram esta missão de cultivar esse amor. E de que forma nós vamos cultivar esse amor de uma forma assertiva? Todos os colaboradores ganharam essa planta no qual eles cultivam. Porque pensa bem, se você não sabe nem como cuidar de uma planta, imagina de uma pessoa. Então, você precisa sim cultivar. E aí são as chaves que eles criaram, né? Própria deles. Segurança, sensibilidade, protagonismo e eficiência. E, gente, e ficou aquele clima gostoso de se trabalhar com as pessoas. Então, olha só o que a gente pode aprender com cultura. Olha só que coisa gostosa. Olha só que legal, imagina. Tenho certeza que você está assistindo. Você tem lá missão, visão, valores na sua empresa. Sabe qual é o problema? Às vezes nem teu colaborador sabe por que aquela placa de missão está na parede. Esse é um grande problema. E a gente tem que deixar esse real significado para ele. Né? Então, nós queremos que os nossos cuidadores utilizem o entusiasmo natural muito além do comprometimento com seus empregos. Né? Esse é um dos termos que foi dito pela Cleveland Clinic, só para... não vou me aprofundar, mas foi o hospital que tinha um atendimento péssimo em Ohio, mas na época eles tinham até a parte técnica deles era uma parte muito boa, porém o atendimento era péssimo. E foi de lá, então, que eles criaram a experiência do paciente, que nós utilizamos aqui também. E esse hospital serviu como referência para o Albert Einstein. Esse hospital foi treinado pela Disney, né? O próprio Albert Einstein foi treinado pela Disney. Então, olha só que legal, nós temos um amplo universo aí, e falar em que a Disney ela serve como referência para diversos hospitais, clínicas e etc. Então, a Cleveland hoje está não só em Ohio, está em Miami, está também em Dubai, outros lugares que tem a Cleveland Clinic. Segundo ponto do cura, unicidade e pertencimento. Bom, agora nós falamos do quê? Da missão, da importância da cultura, da importância daquela árvore, da importância de você ter a alma, né, ter consigo a alma do lugar que você trabalha. Agora nós vamos falar do desafio dessa qualidade do estado de ser único. Porque vocês percebem na Disney que lá existe uma parceria, existe um engajamento muito grande entre os colaboradores. Existe um engajamento entre as pessoas que ali trabalham. Por quê? Não adianta nada. Recepcionista faz um excelente atendimento memorável, enquanto chega na hora do médico, o médico faz aquele atendimento ficar horrível, né? Então, é necessário que haja ali, nós falamos do estado de ser único, ou seja, todos sirvam a cultura, todos sirvam a missão. E olha só, hoje quando a gente fala em profissionais, quando existe um termo assim que eu sempre uso, né? Uma coisa é você estar convencido da missão da empresa que você trabalha. Outra coisa é estar convertido. É a mesma coisa, né? Quem frequenta alguma igreja evangélica, quem frequenta alguma igreja, sabe que vai para uma missa, vai para alguma igreja, justamente para que haja conversão. Então,
aquilo vira os seus valores, vira as suas crenças. E é a mesma coisa que uma empresa precisa trabalhar para fazer com que essas pessoas, então, trabalhem no estado de ser único. E uma coisa que eu vi na Disney que me chamou muita atenção: o problema não é meu, mas o problema é nosso. Então, todos eles têm esse engajamento de, porque não é só a pessoa responsável pela limpeza que vai pegar um lixo no chão, não. Pelo contrário, ali, se tiver passando o diretor no parque, ele vai pegar esse lixo do chão. E sabe o que eu percebo nas clínicas? Sabe o que eu percebo nos consultórios? Às vezes fica aquela montoeira assim de copinho do lado, né? E a recepcionista fala: mas isso daí é quando a copeira vier, ela vai se encarregar, né? Isso não é da minha função, não é da minha ossada. E muitas vezes, felizmente, ela deixa a desejar aí, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você vê, por que não? Isso é proatividade, isso é honestidade. Se a cultura da sua empresa demanda que ali é um ambiente diferenciado, que ali é um ambiente, você precisa fazer parte disso, independente quem seja, né? Independente, eu falo que do porteiro ao presidente todos fazem a diferença. Existe um ciclo de serviço que faz parte dessa unicidade. Eu trouxe aqui só para ilustrar, mas olha só que interessante. Nós temos aqui no início desse ciclo, né? Marcou consulta, foi ao consultório, só que na hora de estacionar o carro, ficou dando voltinha no centro, porque não achava lugar para estacionar. Não achava a zona azul. E ficava dando voltinha, dando voltinha. Ali já estressou. E nesse estresse, aonde ele vai fazer? O sentimento dele vai estar alinhado ao quê? Lembra do sentimento? Vai estar alinhado à clínica, ao consultório. Aí ele vai brigar lá na clínica, falar: caramba, podia ter um convênio com estacionamento, alguma coisa aqui que, né, me gerasse esse conforto. Mas tudo bem, entrou no prédio, entrou no consultório, contato com a secretária foi maravilhoso, contato na consulta maravilhoso, foi examinado, ali então foi neutro, só que ao vídeo diagnóstico não foi positivo, desfecho clínico não foi favorável, aí ele saiu para pagar a consulta, também não foi favorável, foi embora, pegou o carro, voltou. Qual é o atendimento? Como vocês fechariam esse ciclo? Será que foi encantador? Será que foi um atendimento normal? Ou será que foi um atendimento péssimo? Né? E aí cabe a gente começar a perceber que tipo de atendimento que nós temos aqui neste momento. Então, a unicidade vem com essa missão de fazer com que todos enxerguem uma só cultura, uma só missão e que todos sirvam e consigam conectar com essa missão. Então, a gente vê no sistema de atendimento, o ideal seria dessa forma. Mas quando a gente vai para uma empresa, né, que tem ali a base, uma base é uma boa cultura, valores, propósitos, ambiente, pessoas e processos, né, que seriam os pilares, mas a gente tem visto isso, né, uma coisa totalmente quebrada, ou seja, empresa, organizações, clínicas, consultórios, hospitais que não sabem por que existem, não sabem o motivo da sua existência. E aí investem milhões na estrutura, não investe nada em treinamento, nada em pessoas e processo. Gente, pasme, eu atendo clínicas que têm graves problemas com documentos ali. Então, imagina só, prontuários. Vocês já viram perder prontuário de paciente? Pois é, eu trabalho com clínicas que perdem prontuário de paciente, gente. Uma estrutura linda, maravilhosa, mas que infelizmente deixa a desejar na hora do processo. E aí, a hora que a gente vai falar de treinamento, os funcionários dão um pulo desse tamanho. Fala: peraí, primeiro você tem que treinar o gestor. Não é pela gente. Vocês não sabem o que a gente ouve, né? Mas é desta forma, infelizmente, que acontece. Então, o sistema de atendimento, ele tem que estar... Este talvez seja o nosso papel, né? Organizar esse sistema de atendimento. Gente, olha só. Esses tempos atrás, fiquei com Covid, minha esposa também. Fomos no posto de saúde, assim, porque minha esposa estava mal. Esse posto aqui daqui de Florianópolis, tá? Esse daqui é o SUS. Olha só, dá uma olhadinha. Gente... olha como eles limitaram. Eles colocaram aquelas faixas de pano. Eles colocaram aquelas faixas de pano assim, sabe? As faixas de, né? De enfaixar as mãos. Olha só o que eles fizeram. Gente, olha, isso dá um ar de... Aqui é o seu último recurso. Mais ou menos assim, né? Passou daqui só por Deus. Mais ou menos assim que você vê. Então, você já se sente num lugar totalmente fúnebre, né? Todo mundo tossindo de um lado e para o outro. Você fala: meu Deus, daqui, né? Então, quer dizer, a pessoa, ao invés de levar um pouquinho mais de conforto para você, ela te leva um desgosto ainda maior. Isso mexe aqui dentro. Isso mexe. Então, muito cuidado.
Muito cuidado. Eu falo, infelizmente, de uma forma hipócrita, a gente acaba ouvindo, o paciente é um amor de alguém. Eu também acredito. Mas vamos colocar isso em prática? Vamos colocar isso em prática? Vamos fazer isso funcionar, né, de uma forma correta? Prováveis pontos de combustão, acho que todo negócio tem, assim também como uma clínica, né? E o que pode frustrar o paciente? Falta de informação, orientação, né? Por exemplo, uma coleta de exame, eu já vi isso, já presenciei, né? E tiraram um sarro ainda. O senhorzinho que chegou dizendo que estava desde as 8 horas da noite do dia anterior, isso já era quase meio-dia, e ele estava sem comer. O senhorzinho que estava fraco. As meninas começaram a dar gargalhadas na recepção. Não, mas não era, nem precisava ficar sem comer. Aquilo me subiu o sangue. Sorte que aquele senhor era passivo. Era uma pessoa muito passiva. Sério? O que eu faria ali? O mínimo que eu faria. Deixa eu pegar uma bolachinha para esse senhor. Deixa eu pegar um cafezinho para esse senhor. E não foi o que aconteceu. Não deram um pingo, não deram nada. E aquele senhor ainda foi embora. Então, olha só, entregas de exame errado, a não autorização imediata quando caso de convênio, falta de empatia, deixa o paciente esperando, não dá retorno, espera longa, atraso do médico, descaso com caso. Ou seja, aquelas coisas que dizem assim, que as coisas sempre foram assim, não vai mudar nunca, né? E aí depois tem uma baixa reputação, e não sabe por quê. Essas baixas reputação, dá uma olhadinha lá na sua reputação, vai lá, abre, dá uma olhadinha, vê se está abaixo de 3. Eu vou dizer um negócio para vocês. Isso faz tanta diferença que às vezes eu percebo que as pessoas dizem assim. Elas escrevem, tá? Só pela reputação, eu não conheço a clínica, mas só pela reputação eu já sei que essa clínica não presta. E elas começam, então, uma coisa começa a puxar a outra. Olha que coisa ruim e que não é bacana. Então, olhem bem sempre a reputação. Uma ocasião do que aconteceu na Disney, uma amiga minha foi na Disney e comprou uma boneca, e a boneca estava com defeito. E ali ela chegou no Brasil, entregou para a afilhada dela, e a afilhada mostrou, tia, a boneca veio com defeito. Ali ela ligou para a Disney, falava super bem inglês. A Disney simplesmente disse para ela, faz o seguinte, manda essa boneca faz o seguinte, pega essa boneca, doa, e a gente imediatamente está mandando uma boneca nova para você. Sem questionar, sem nada. Então, para a gente finalizar essa etapa, resolva o problema imediatamente, tá? Não espera. Agora, roteirizando a empatia. Roteirização da empatia, nós falamos de cultura e propósito. Ok, cultura eu preciso ter. Unicidade e pertencimento, nem se fala. Roteirizando a empatia, então, agora começa o processo, a forma que eu preciso comunicar com as pessoas. E eu preciso começar a comunicar com o coração. Lembrando que mais importante do que falar e ouvir é ter a sensibilidade. E ter sensibilidade não é fácil, não. A sensibilidade é o conceito da humanização. Quando a gente fala em humanização, o que é humanização? Ter sensibilidade. Só isso. Agora, olha só como funciona na prática. Está vendo aqui esse conjunto de pessoas? Então, assim, se você tem clínica, se você tem consultório, ensine os seus cuidadores, porque cuidador não é um médico. Cuidador não é enfermeiro, cuidador são todos. Ensine os cuidadores a prestarem atenção como se comportam os clientes quando entram na empresa. Então, nesse aspecto, o segredo não é sair sorrindo e dizendo bom dia, ou sair perguntando para todos se necessitam de ajuda, mas sim prestar atenção como se comportam quando estão na empresa, a fim de oferecer ajuda na medida certa. Isso é sensibilidade. Isso é humanização. Eu só consigo fazer isso eu só consigo fazer isso se eu tenho a ideia do que é unicidade e pertencimento e se eu realmente estou pronto para servir uma cultura. Caso contrário, as ações serão as mesmas. Muito cuidado com a falsa empatia. Falsa empatia são aquelas frases que geram insignificância. Desculpa, mas não podemos fazer nada. Será que realmente essa desculpa é do coração? Não. Sinto muito, senhor, mas isso não é comigo. Desculpe, mas terá que aguardar. Não sei, não posso, vou tentar resolver. Então, a gente sabe que são frases que acabam disparando a ira. E por último, e finalmente, a ação de encantamento. Neste momento, eu jogo um balde de água fria. Sabe por quê? As pessoas acham que a ação de encantamento é fazer um show de pirotecnia. E não é. A ação de encantamento é fazer um arroz e feijão bem feito. Ponto. É isso. É dessa forma que você vai encantar. Então não adianta você querer achar que eu preciso mudar tudo isso, preciso mudar todos os computadores, preciso mudar as pessoas, preciso mudar de tudo. Não precisa nada disso, não precisa mudar nada. Então eu costumo dizer que quanto custa encantar?
você vai pagar 0 para encantar. Porque o encantamento ele está mais aqui, ó. De tudo que eu falei para vocês, o que vai envolver? A mudança de atitude e comportamento. Quando você realmente tem aquela... Quando você se doa, eu quero mudar a minha cultura, eu quero transformar a minha cultura, eu quero transformar as pessoas que trabalham comigo, eu quero que essas pessoas, elas ajam de uma maneira única, eu quero que essas pessoas, elas mudem até a forma de conversar, que elas tenham mais harmonia, que elas tenham mais sensibilidade, tenham mais cuidado, tenham mais compaixão, mais altruísmo, mas é necessário mudança de comportamento. Então, quando a gente fala em ação de encantamento, a gente começa por aí. Né? E é o que na Disney hoje é feito, é o famoso Take 5. O que é o Take 5 na Disney? É quando cada membro do elenco reserva 5 minutos do seu dia para encantar uma pessoa. Eu vou dar um exemplo prático para você. Pega o seu celular, mas não escreve não, manda uma mensagem por áudio. Nesse momento, pensa naquela pessoa que te abriu as portas, pensa naquela pessoa que te arrumou emprego, pensa naquela pessoa que, olha assim, ajudou tanto você para você chegar onde você está. E ali, então, você mande uma mensagem do coração. 5 minutos depois, você vai ver o que acontece. Qual o retorno dessa pessoa com você? Você vai ver a choradeira que vira. Uma vez eu passei a manhã inteira fazendo isso, gente, foi uma coisa mais gostosa do mundo. É muito gostoso. Olha só, tempos atrás, uma clínica, nós criamos essa ação. Foi muito legal, por quê? Concorda comigo que eu não vou chegar assim para o paciente dizer volte sempre? Fica ruim, né? Falar volte sempre. Então, para não falar volte sempre, o que eu tenho que fazer? Vou lá, entrego para ele um cartão postal que a clínica desenvolveu. Estou torcendo pela sua recuperação. Conte comigo sempre. E só que não entregue dessa forma. Atrás você escreve uma mensagem de carinho, desenha alguma coisa, chama atenção de alguma forma. E as clínicas, inclusive a gastroclínica, uma das clínicas que eu atendo, diz que os pacientes diziam assim, a gente joga fora tudo, menos este cartão. Olha só, né, como era importante. E teve uma clínica também que eu implantei esse sistema, a clínica, olha só, ela gastava muito dinheiro dando canetas de presente. Só que ali ela percebeu que se ela fizesse algo que fosse mais simples, como uma carta escrita à mão, teria muito mais retorno do que as canetas. Dito e feito. As pessoas começaram a elogiar a forma que a clínica desenvolveu este trabalho, né? Envolvendo aí esta ação de encantamento, que o custo é o custo 0. E, gente, para a gente encerrar, né, eu ficaria aqui horas e horas falando, como eu disse, eu traria aqui muitos exemplos, e tem muitos exemplos mesmo, mas tem essa frase no livro que me chama muita atenção e que a gente precisa atentar, porque as coisas hoje, tudo se resume no que é real. Tudo se resume, hoje não dá mais para você fingir. Não dá para você mais brincar de fingir, né? Você precisa ser autêntico. Então, quanto mais artificial o mundo aparenta ser, mais todos nós estamos exigindo o que é real. Então, o seu paciente, as pessoas que vão no seu consultório, as pessoas que vão na sua clínica, elas só vão voltar se elas sentirem que realmente tudo que você está entregando é o real, ok? Finalizando aqui, se você pode sonhar, você pode fazer. E esse talvez foi o meu maior troféu, do lado desse camundongo, que faz aí muita diferença. Imagina só, né? É o único ser imortal, um dos únicos, né? Seres imortais do planeta. Você nunca vai ouvir falar que o camundongo Mickey morreu, né? Tá bom, gente? Então essa é a minha contribuição para vocês. Poxa, show demais! Puxa vida, Rodrigo. E até pode tomar uma aguinha enquanto isso, pode dar uma respirada para poder pegar um pouquinho de energia, porque realmente está muito gostoso. E um dos pontos que você conseguiu compreender, que talvez para a gente que está aqui do outro lado não tenha compreendido, é talvez essa questão de olhar a clínica sem ser uma empresa necessariamente, mas sim algo que acaba conectando com as pessoas, porque eu acho que dinheiro se ganha, dinheiro se perde. Hoje em dia você tem N situações de marketing digital. Porém, eu acho que criar essa humanização de forma consciente, que realmente eu acho que cria essa conexão, eu acho que está aí que tá um diferencial. E até vou deixar as meninas também trazerem algumas considerações. Um dos pontos que eu vejo lá do Vale do Silício é que a cultura não se cria de cima para baixo.
Então não adianta um gestor de uma clínica, um diretor de uma clínica, de um hospital, visitar muitas vezes a Disney e falar, puxa vida, vou criar algo, vou colocar um escorregador na clínica. Não é isso, de cima para baixo. Mas quando você trabalha a equipe e traz a equipe junto para criar alternativas, criar ações, é isso que acaba perpetuando, ou pelo menos por um tempo maior, uma mudança dentro da clínica. Estou falando besteira? Não, pelo contrário, meu Deus, é bem isso mesmo, isso é legal, e assim, ó, chega a me arrepiar, porque a gente percebe, né, que são situações, quando a gente fala principalmente de cultura, são situações que, assim, a gente vê tantos empresários batendo cabeça, e diante de uma coisa, não vou falar que é simples, porque envolve mudança, né, envolve uma mudança mais atitudinal, envolve algumas coisas até envolvendo a própria, né, o comportamento das pessoas. Então, é difícil, é complexo a gente falar isso, mas é bem isso mesmo. Então, e os lugares é legal, porque o que você acabou de falar, André, que os lugares que a gente faz esse tipo de trabalho, quando o gestor chama todos juntos, esses tempos atrás, para você ter uma ideia, a clínica pediu para a equipe ajudar a constituir a missão. Olha como isso foi importante. Vamos constituir a missão e vamos também fazer um levantamento de valores. Eu estou fazendo um trabalho agora com na verdade, é um salão de beleza muito grande aqui em Florianópolis, né? E ali também ela reuniu todas as pessoas e pediu para que todos os profissionais, já que a maioria é PJ, né? São pessoas jurídicas. Então, assim, gente, vocês estão trabalhando para um salão aonde os valores, né? A gente precisa fazer um levantamento dos valores e nós precisamos servir a uma missão. Então foi isso que aconteceu. Ela reuniu todas as pessoas ali para participar deste momento. Isso é muito importante. Isso talvez eu falo assim que você perde dinheiro sim, se você é empresário e fala assim, mas eu já fiz tanto curso de atendimento. Você vai perder dinheiro se você continuar pensando que você precisa doutrinar a sua equipe para aprender a falar bom dia, boa tarde, sendo que este é um ponto crucial que, infelizmente, que você deveria tomar cuidado na hora da contratação. Né? Porque a própria Walt Disney, lá eu aprendi que a gente pode contratar pelo sorriso e ensinar as técnicas. Claro, na saúde não é tão simples assim, né? A gente sabe, também não vou contratar alguém que seja super sorridente, mas tecnicamente é péssimo. Não é isso. Mas o que a gente precisa tomar muito cuidado é a contratação. Se essa pessoa realmente Tudo é constituído por pessoas, né? A empresa é feita por pessoas, o atendimento é feito por pessoas. Então, esse encantamento, ele tem que partir de pessoas para outras pessoas, né? Então, essa humanização que muitas vezes a gente vê, igual você falou, vou inovar, mas começa inovando nas coisas, né? Na fachada, em alguns elementos que, de fato, não conversam diretamente com aquela pessoa. Então, eu vejo que a dificuldade acaba sendo nisso. Você colocar para as pessoas que é o tete a tete que faz a diferença. E eu, nas minhas mentorias, eu falo muito disso, que não importa a gente ter uma rede social, por exemplo, super atualizada, se não é você de fato, se não é uma extensão sua, a pessoa precisa te ouvir falar, saber como que você vai explicar, porque é você à frente ali do seu perfil, né? E não um personagem. Talvez ali na Disney o personagem encante pelo seu jeito próprio, né? E é isso que a gente precisa entender. A humanização talvez esteja muito mais simples, muito mais ao nosso alcance do que qualquer outra coisa, né? E é um encantamento que precisa dar resultado, né? Exatamente. Porque o encantar só por encantar, sair lindo, maravilhoso, não é bem assim. E o resultado muitas vezes é isso, né, Rodrigo? Da pessoa querer voltar, da pessoa se sentir acolhida, esse acolhimento, eu falo muito nas mentorias, né, Aline? Da pessoa se sentir querida, se sentir ali no lugar dela, né? E a pessoa para a pessoa, né? Exato. E sabe uma coisa? Até abre um leque
para a gente, até um leque nesta conversa, nesse simples, né, fato que você trouxe a essência, que a humanização é simples, e que às vezes a gente quer complicar aquilo que é simples. A gente só vai conseguir, né? Isso eu falei na minha fala, eu acabei de falar aqui com vocês, a gente só vai conseguir realmente impactar alguém se a gente for autêntico. Exato. Caso contrário, não vai dar certo. Então, olha só, nas redes sociais é a mesma forma. Eu sempre falo para as clínicas, tem uma clínica que eu atendi uns tempos atrás, é uma clínica odontológica, e ali eles usam, olha só que interessante, né? Nas redes sociais, eles são de fato humanizados. Mas, por exemplo, Dia das Mães, quem vai lá para a página da clínica? São as mães das colaboradoras. Né? Dia das Crianças, quem vai ali para o Instagram? São os filhos dos colaboradores. Deu para entender? Então, assim, não é aquela coisa de ficar tirando foto de boca, tirar foto de sangue, e depois falar que é humanizado. Né? Então, assim, ó, são coisas simples e que as pessoas não estão entendendo, não estão se dando conta. Né? O que tudo é apelo, ou seja, olha só, olha que costura a gente faz, né? Gente, é memória afetiva. Parte mais importante de uma mãe, o filho. Parte mais importante, nossa, enquanto sermos adultos, nostalgia. Quem é que não ouve uma música ali, de repente, essa música te leva para muito longe? É isso que a gente quer viver. A gente quer viver coisas que mexam com o nosso sentimento, né? Que façam a gente cada vez mais feliz. Eu gostei muito da parte, Rodrigo, onde você fala que o paciente é o protagonista. Sim. Então, o que acontece? Ele está se sentindo cuidado. Antes vinha aquela ideia do profissional de saúde, onde ele não podia se envolver, ele tinha que estar distante, ele não podia dar o telefone dele jamais, porque senão, Deus me livre, todo mundo vai ficar me ligando o tempo inteiro. E hoje, com a telemedicina, vindo a pandemia, isso se estreitou, esse vínculo. Então, às vezes, quando o profissional, às vezes um médico, um dentista te liga perguntando, depois do procedimento, você ficou bem? Nossa, o idoso se sente tão acolhido, se sente fazendo parte daquilo. Então, isso é uma coisa natural que já poderia estar acontecendo, mas assim, as coisas vão rolando conforme no seu tempo. Mas isso acho que foi uma coisa que veio muito agora, né, depois da pandemia. Mas até para fechar a caixinha, eu acho que isso que a Aline colocou é muito interessante, somado ao que o Rodrigo trouxe, porque você tem uma mudança de comportamentos. E diferente da tecnologia, que você aperta um botão e às vezes liga ela, muitas vezes a tecnologia ela está à disposição. Assim como a Disney já tem mais de 50 anos e todo esse conhecimento está à disposição e está chegando nos últimos 8 anos por meio do Rodrigo, 8, 10 anos, juntamente aos profissionais da saúde. Então você percebe que cada um tem o seu timing. E se você corre muito, não adianta você falar de atendimento Disney para quem não está aberto a ouvir. E mais do que você falar sobre todas essas estratégias e metodologias que o Rodrigo pôs, tem que ser pensada, como ele falou lá atrás. Porque não adianta pôr uma televisão atrás aqui com um contador. Se você não pensar em iniciativas estratégicas, o tiro pode ser para a culatra. E aí, o que poderia ser uma boa ação é aquela história, de boa intenção, o inferno está cheio. Eu acho que basicamente é isso, correto, Rodrigo? É isso mesmo. Tem que ser algo bem... Tem que ser algo bem planejado. Eu sempre digo que não é difícil fazer essa construção. Aí as pessoas, tá, Rodrigo, mas precisa ter muitas pessoas, uma clínica. Para isso não, falam que tem mais. Se tiver 2 pessoas, a gente já consegue fazer esse tipo de ação. E tudo vai depender, eu falo até melhor, porque você, mais do que ninguém, já sente a cultura que você está inserido. Né? E tudo depende da cultura, gente. É algo incrível, assim, porque você começa a trazer. E algumas clínicas que eu faço trabalho, tem clínicas, por exemplo, tem uma clínica que eu atendo, que tem uma senhora que trabalha lá já há muitos e muitos anos, essa senhora trabalha. Então, você percebe que ela já criou uma identidade própria da clínica. Ela já criou aquela, né? Parece que ela já fala a linguagem da clínica, a forma que ela comunica tem o jeito dos médicos. Mas por quê? Porque ela já está há muito tempo ali, e mesmo sem saber o que é cultura. E é mais, lógico, é mais complexo. Eu percebo quando uma clínica de muitos anos me chama para fazer algum trabalho, e ainda mais, pessoal, quando tem muitos sócios. A clínica, às vezes, tem muitos sócios, vira
é um balaio de comportamentos, de atitudes, de personalidades que fazem e que ali deixa, né? Deixa desconfortável. Eu, para ser sincero, já neguei trabalhos, tá? Eu já neguei trabalhos onde o doutor falava assim: faz o seguinte, ó, você faz um trabalho com a minha equipe aqui, mas assim, ó, em contrapartida, ele esperava um resultado. Ele falava assim: não, faz um trabalho com a minha equipe aqui. Eu dizia, tá, mas o doutor vai pegar junto, vai estar junto, vai ter alguém para, né, para a gente complementar esse trabalho. Ele falou, não, eu não vou estar junto. Então eu falei assim, então tá bom, então não faço o trabalho. Eu prefiro não fazer, porque meu nome está em jogo. É uma situação como essa, meu nome está em jogo. Eu me lembro, principalmente nos hospitais, quando eu entro no hospital, eles pedem, se percebe que eles vão pedindo garantia. Tá, mas você me garante que esse trabalho, eu sou categórico. Quando eu percebo que a gestão está totalmente aberta, eu garanto. Foi o que aconteceu no hospital lá de Jaraguá. Gente, diretoria assim, incrível, não tem por que dar errado. Não tem por que. Eles estão abertos. Qualquer coisa que precisar mudar, transformar, eles estão abertos. E eu acredito em outro elemento que pode ter contribuído para esse sucesso, conhecendo agora o que você está falando, que é a comunicação. Porque de nada adianta você vir com uma ideia maravilhosa, sendo que você não consegue comunicar isso para a sua equipe, lembrando que a gente vai estar sempre trabalhando com outras pessoas, e também não comunicar isso de uma forma simples para o teu público, né? Então, eu vejo que hoje, muitos casos dentro dos consultórios, das clínicas, os problemas se devem à falta de comunicação, ou à existência de comunicação, né? Porque a pessoa quer exigir do outro um resultado que ela não comunicou anteriormente. Então, acho que faz parte esse elemento aí para que a coisa fique costurada da melhor forma e atenda, né, a todos os requisitos, encante a diretoria, encante os pacientes, enfim, todo mundo sai feliz na história. E assim, Joyce, o que você falou assim faz muito sentido, porque assim, ó, quantas vezes você já entrou numa clínica e a recepcionista de repente olha uma para outra e começa ali meio que trocar farpa, e você não tem nada a ver com isso. Nesse momento, inconscientemente, eu já me sinto inseguro. Né? Já me vem aquela barreira de insegurança. Falo, peraí. Né? Se já começa assim, imagina o final, né? Então... Imagina o final. É bem isso. Então, isso é comunicação. Legal. Você acabou de falar realmente isso. Infelizmente, né? Não há essa costura. E, infelizmente, também, o nosso papo está chegando ao final, Rodrigo. Pois A gente até fez aqui o convite para você e muito solícito você foi, desde o primeiro momento, abriu o seu espaço, a sua agenda, que não é fácil de conseguir ali um espacinho contigo, e você, muito gentilmente, abriu esse espaço para a gente, para compartilhar. E eu tenho certeza que não só vai tocar a vida de muitos profissionais, como também vai provocar. Porque eu acho que o ensinamento ele vem muito do incômodo, né? Quando você fala, parece que eu não tinha visto por esse ponto de vista. Então, eu queria agradecer e deixar aberto para você trazer mais alguma provocação final ou trazer também alguma sugestão, não somente de livros, conteúdos e, obviamente, dos seus canais também. Bom, eu que agradeço por esse momento. Para mim é sempre uma honra e conhecer pessoas por esse Brasil, porque olha só, né, a pandemia nos trouxe bastante dificuldade, mas ao mesmo tempo também nos trouxe essa oportunidade. E, graças a Deus nós estamos aqui, estamos vivos e nos conhecemos, né? Que coisa mais gostosa que isso. Então isso é humanizar. Então, eu agradeço de coração vocês. Dizer que eu tenho o meu treinamento que está agora saindo do papel, né? Depois a gente vai conversar mais sobre isso, que é o Encantamente Class. Né? O Encantamente Class tem o intuito do Encantamente Class é preparar lideranças. A gente percebe que a liderança ela está cada vez mais focada nos 80% da burocracia, ao invés de estar focada no ser humano. Né? Então, este é um tipo de treinamento onde a gente prepara líderes para encantar não o cliente final, mas sim os colaboradores. Né? Então, esse é o Encantamente Class. Daqui a pouco a gente vai ter algumas surpresas também em relação a isso. E quanto a livros, né? Eu tenho vários livros, leio muito, mas eu vou sugerir um livro para vocês. Sabe aquele negócio de que o velho ele se torna novo sempre? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Livro Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gente, se você tem a leitura da Bíblia ali também,
como uma forma de fé, você também tem que ter um livro de cabeceira chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E não é ler uma vez só, não. Não é ler ele todo, não é isso. Mas pega ali os principais pontos e esses pontos, então, vão ajudar você no dia a dia. Então, dica de leitura. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Perfeito, Maravilha. e concordo contigo. Vejo de uma maneira diferente esse livro, porque ele realmente nos ensina e nos provoca também a compreender melhor a questão de como se comunicar, muitas vezes se trabalhar o comportamento para poder gerar resultados. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Está aqui embaixo as suas redes sociais. Aline, Joyce, obrigado mais uma vez por estarem aqui, trazendo um pouquinho mais de conteúdo por meio dos nossos convidados. Muito obrigada. Muito obrigada. Até mais. Abraço e até o próximo conteúdo. Abraço. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da websérie Saúde, Carreira e Negócios. Joyce Bianchi, fisioterapeuta de formação e empresária, André Bianchi, empresário, e Aline Aquino, fisioterapeuta e empreendedora na área da saúde, trarão convidados do Brasil e do exterior para compartilhar muito conteúdo para o crescimento da sua carreira. Participe se inscrevendo no canal e deixando nos comentários as suas dúvidas.